chegando. Então, já que você chegou, né? Então, deixa eu falar um pouquinho da Ana aqui, gente, vocês que já estão por aí para ficar sabendo, né? Então, a Ana, ela é Ana Lu Rocha, né? É do Vale, o Vale no final, é no final, né? O do Vale é no final, Às vezes eu uso um, às vezes eu uso outro. A contadora de história geralmente é mais Rocha do que do Vale, sabe? Ana Lu Rocha, é bom que lembra Ruth Rocha, né? É pesquisadora, museóloga, atua como contadora de histórias num canal maravilhoso que eu tenho ouvido bastante aí. Histórias de Abraçar é bonito demais. Museóloga, que chique, né? Então trabalha bastante aí. Você fez na USP, né? A tua licenciatura, não? Ah, o bacharelado eu fiz na Unicamp. Unicamp, legal. Muito bom. E aí, a Ana veio lá de Minas, de Governador Valadares, está em São Paulo, e nesse momento ela abraçou um projeto que é o Histórias de Abraçar, que tem muito a ver com a oralidade, né? E por isso até que a gente se aproximou nessa história toda. Sim. Bem-vindo aí, Pedrinho. E aí a gente resolveu fazer esse bate-papo com uma galera boa, que é a Ana, que vai falar um pouquinho mais dela. Eu não quero entregar muito não, para ela poder falar mais. A Ana, que está com a gente agora, ou daqui a pouco deve estar chegando aí o Paulo Dantas, meu amigo poeta e professor, tabatuante, que sua gota, pesquisador também. E a Dani Almeida também, que é outra poetisa, arte educadora, cordelista, que vai estar com a gente já aqui, né? Uma cearense que viveu um tanto no Pernambuco e agora está aqui com a gente aqui em Campinas. Né? Então, bem-vindos todos que estão chegando aí na sala, tá bom? Então, qual é que é o tema hoje do nosso bate-papo? A gente vai falar um pouquinho sobre a importância da oralidade na construção, na formação do ser e na sociedade. Né? Então, o quanto que a oralidade ela influencia a nossa formação, o quanto influencia a cultura de um lugar, o quanto que ela foi mais ou menos importante em algumas regiões, não é? E como isso se dá agora, né? Então, a gente vai permear um pouquinho esse assunto, falar um pouquinho do antigo e do atual. Então, eu queria agradecer a todos que estão chegando. E vou passar a prosa. Outra coisa, gente. Quem quiser fazer pergunta, deixa a pergunta aí digita a pergunta aí nos comentários, que a gente vai fazendo de grupo, de 4 em 4, 3 perguntas para a pessoa que está apresentando. A pergunta pode ser para o outro que já passou também, porque vai passar todo mundo aqui na live, tá bom? Então, só tenha paciência, porque o negócio passa meio rápido aqui. Aí, se eu perder a pergunta, você repete. Tá bom? Então, Ana, sem mais delongas, olha quem entrou aí, que legal aí, a Júlia entrou com a gente aí. Pode, a palavra é sua, Ana. Seja bem-vinda, minha querida. Vamos lá, muito obrigada. Obrigada, Samuel. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Tá legal o áudio aí, Samuel? Tá ótimo, excelente. Tá joia? Então tá bom. Obrigada a todo mundo que estava assistindo. É muito legal esse negócio de ficar vendo as pessoas entrarem, né? A gente vê várias pessoas conhecidas e vê várias outras que a gente já fica com vontade de conhecer. O César já mandou avisar que o Arthurzinho tá assistindo, já fiquei feliz. Né, tá aí a Suzy, meu pai, minha mãe, tem um monte de gente assistindo, a Ariane, não sei se as meninas da Ariane também estão assistindo aí agora, mas é muito gostoso. Eu tenho reencontrado muita gente por meio do Histórias para Abraçar, né, de que o Samuel falou um pouquinho, que foi o jeito que eu encontrei de estar mais próximo das pessoas durante esse momento em que a gente está todo mundo tão longe, né? E eu achei que era pela voz que eu ia conseguir abraçar vocês, então realmente tem tudo a ver com a oralidade, com isso que a gente está conversando aqui. Tem tido muitas lives, muitos vídeos, muitas coisas de contadores de história, e eu acho que todas essas iniciativas são muito legais, mas acho que o meu forte da contação de história, mais do que qualquer outra coisa, sempre foi a voz. Mais do que o cenário, mais do que o figurino, sempre foi. O que eu mais gosto de fazer é a modulação da voz, são as entonações, são os jeitos de mostrar que o personagem tá assustado, tá nervoso, tá animado, tá feliz, tá triste, tá aliviado. Então foi o jeito que eu encontrei e tá sendo muito legal reencontrar tantas pessoas por meio da voz. A Valentina e a Catarina estão aí mandando beijos, outros beijos para Valentina e para Catarina também. E saber que tem gente de vários lugares do Brasil e até fora também que estão escutando essas histórias, né? Samuel pediu para eu contar um pouquinho das influências também, como que foi que eu virei contadora de histórias. Eu acredito um pouco que a gente é todo mundo meio contador de história. Todo mundo cresce ouvindo e contando muitas histórias, né, na vida. E acho que muito eu devo à minha mãe, Maria Luísa, que tá acho que aí assistindo também, que sempre me contou muitas histórias. E que acho que foi uma grande ouvinte de histórias também.
E ouvindo muitas histórias, acho que uma outra pessoa que é muito importante para mim nesse universo da poesia e da oralidade é o meu tio Luiz Prates, que é um poeta lá do Vale do Jequitinhonha, que sempre falou as suas poesias com muita empolgação, né, que também é alguém com quem eu aprendi muito sobre isso. E daí eu fui parar lá na Faculdade de Estudos Literários da Unicamp, que é muito mais voltado para a linguagem escrita e para essa literatura dos livros. Mas eu sempre achei que seria bacana poder fazer pontes entre esse universo dos livros e esse universo da oralidade, que me encanta muito, e que eu acho que não tem nenhum problema, pelo contrário, é bom a gente fazer esses pontes, esses cruzamentos. Eu aprendo muito com os cordéis, com as batalhas de poesia, com os slams. Tudo isso me deixa muito, muito animada, assim, de ver a poesia tão viva e por tantos lugares. Então, eu acho que é uma honra estar aqui. Eu virei contadora de histórias ao longo do tempo, primeiro de ser muito ouvidora de muitas histórias. Eu acho que a gente vai ouvindo muitas histórias e vai aprendendo também conforme ouve. E daí, quando eu entrei na Unicamp, eu queria muito, né, encontrar trabalhos que tivessem a ver com a literatura, e aí eu descobri que na Brinquedoteca Bumerangue existiam oficinas para crianças de 2 a 12 anos de vários tipos de atividade. E aí eu ofereci para eles se eles aceitariam uma oficina de literatura. E uma oficina de literatura para crianças de 2 a 12 anos era bem desafiador. Eu achei que o que seria mais legal de fazer seriam contações de história que fossem lúdicas. Então eu comecei a minha jornada de contação de histórias profissionalmente lá na Brinquedoteca Bumerangue, que me acolheu lindamente. Fiquei 1 ano nesse laboratório de inventar formas de contar histórias. Tive experiências lindas contando histórias na Brinquedoteca Bumerangue. Desde as crianças que eram consideradas os maiores pestinhas da brinquedoteca até os outros que eram os mais quietinhos. Tive várias participações muito diferentes, assim, e muito ricas. E depois acho que a minha grande jornada de contação de histórias aconteceu lá no Hospital do Câncer, no AC Camargo, que fica ali no bairro da Liberdade, em São Paulo. E lá no Hospital do Câncer, a gente conta história leito a leito. Né? Eu ia pela Associação Viva e Deixe Viver, que aliás é uma ONG que eu recomendo muito o trabalho, para quem quiser conhecer. Eles têm contador de história espalhado pelo Brasil inteiro, sempre em hospitais, sempre nas pediatrias. E a gente conta as histórias, em cada hospital tem sua lógica própria. Lá no AC Camargo a gente contava leito a leito. E era muito gostoso poder contar as histórias para aquelas crianças e aprender infinitamente com elas e com seus familiares. E por mais que o Viva tenha uma bandeira muito forte de defesa do livro e da história escrita, o que conecta a gente com as pessoas é a história oral. Então a gente chegava lá com o livro, mas o que fazia diferença era ler o livro com a entonação, era a presença, era o humano que estava ali. Eu tenho certeza que faz muita diferença chegar um contador de história e chegar um livro. São experiências muito distintas. E o livro, é claro, que é incrível e que é muito importante também, mas eu acho que naquele momento, para aquelas crianças, era muito bom a gente poder estar ali em presença, em corpo, em voz, e poder contar aquelas histórias. Eu passei 6 anos contando história lá no AC Camargo. Foi incrível, foi muito bom. E sempre contei histórias por aí, para os primos, para os amigos, para os vizinhos, para o afilhado. E aí resolvi contar a história em áudio, um belo dia, sei lá por quê. Eu acho que alguém estava numa situação específica e eu quis mandar aquela história para uma pessoa. E aí eu gravei um áudio e mandei a história. E a pessoa ficou, nossa, foi muito legal isso e tal. Daí eu mandei essa gravação para outras pessoas. E daí, quando começou a quarentena, eu me lembrei desses áudios que eu tinha gravado para amigos e pessoas muito próximas. E falei, podia voltar a fazer isso, né? Podia gravar áudios e mandar para as pessoas. A gente está num momento que tem muita informação visual, as telas às vezes são cansativas de tanto ver um monte de coisa. Eu falei, talvez a minha contribuição seja uma coisa que vai ser por uma outra via, que vai ser pelo áudio só, né? Pela voz. E aí eu comecei o Histórias para Abraçar. Vamos lá, é uma história que está dentro do livro chamado O Menino que Guardava as Palavras na Barriga. É uma história do Juva Batella. Mas eu não vou contar a história inteira do menino que contava as palavras na barriga. É só uma historieta que tem dentro desse livro. E aí quem quiser procurar o livro depois vale muito a pena também. E essa história é inspirada numa crença e numa tradição do povo Dogon, que é um povo que vive no Mali e no Burkina Faso, ali no leste da África, se não me engano. E aí esse povo tem uma crença que é a seguinte: todo mundo, a gente nasce com um número de palavras dentro da barriga.
E conforme a gente vai vivendo e aprende a falar, a gente vai gastando as palavras que tem dentro da barriga. Então, baseado nessa crença, o Juva Batella criou algumas histórias ali para o menino que guardava as palavras na barriga. E aí o que aconteceu foi o seguinte: esse menino que vivia numa aldeia com a família dele, e um bezerrinho ali, muito novo quando ele nasceu e tudo mais. Esse menino foi crescendo e percebendo que quem falava menos vivia mais. Porque quando as palavras da barriga da pessoa acabavam, é porque ela já tinha falado tudo que ela tinha para falar, e aí essa pessoa morria. E aí esse menino que foi percebendo isso, resolveu que ele não ia falar era nada. E ele tentava falar o mínimo de palavras possível. Eu acho que ele inventou pirueta, gesto, mímica, desenho, uma linguagem, não sei, qualquer coisa para não ter que falar quase nada. E ele foi crescendo, e as pessoas em volta dele foram falando, e ele quieto. Até que chegou um ponto que todas as pessoas que ele tinha conhecido na aldeia já tinham morrido. E ele ficou sozinho na aldeia, só ele e a vaquinha, que agora já era grande. E ele ali, meio sem graça, de estar ali com todas as palavras na barriga, mas sem ninguém para poder conversar. Aquilo foi ficando chato, e ele foi ficando triste. Na verdade, acho que a essa altura ele já não era nem mais um menino. Ele era um homem adulto, e passou-se o tempo, e ele era um velhinho, e ele ainda não tinha morrido, porque aí que ele não falava mesmo, não tinha com quem falar. E ele não queria falar com a vaca. Talvez pudesse ter falado com a vaca, né? Mas não quis. Eu sei que quando ele já estava um velhinho, ele pegou seu chapéu verde, pôs na cabeça e foi andando pelo mundo com a sua vaquinha, contando histórias pelo mundo para gastar aquele mundo de palavras que ele tinha dentro da barriga. E ele foi contando histórias e contando histórias pelo caminho, só que chegou num ponto do caminho e ele percebeu que era tão bom esse negócio de falar e esse negócio de contar história, que agora que ele tinha acabado de começar, ele não queria gastar todas as palavras e morrer. Agora que ele queria viver mais, que ele descobriu essa coisa boa que era contar história. Então ele arrumou um segredo, um jeito, que ele chegava e se encontrava com as crianças, principalmente as crianças, porque elas é que já vinham com vontade de ajudar. E ele pedia para elas falarem bem no pé do ouvido dele como que elas se chamavam. E quando a criança falava o nome dela, o nome escorregava ali pelo ouvido, ó, ia parar, não sei dizer como, lá dentro da barriga. E aí ele ganhava mais um pouquinho de palavra e conseguia passar mais tempo contando história. É por isso que esse velhinho do chapéu verde ficou conhecido como o velhinho que sabe o nome de todas as crianças do mundo. Porque por onde ele passa, as crianças contam a história ali no ouvido dele para ele ganhar mais palavras e poder passar uma vida inteira contando história pelas estradas tudo. Obrigada. Bravo! Muito bom. Muito bom, muito bom. Bora lá, então. O Paulo é um amigo meu, é um caba lá da Paraíba também, de Santa Luzia. É um poeta, é um professor, é um historiador, é um caba bom que só a gota. E aí, ele vai contribuir com a gente aqui um pouquinho para falar um pouquinho sobre a oralidade, sobre a influência. Pode falar, meu querido, a palavra é sua. Quando nós falamos de oralidade, eu acho que é bastante importante não nos esquecermos de uma tradição assim, oral gigantesca que foi apagada. E eu estou falando do genocídio indígena que nós tivemos no Brasil e na América Latina. Eu gosto bastante do Darcy Ribeiro, que fez uma pesquisa muito grande sobre as nossas culturas indígenas, né? Manifestações culturais de uma importância imprescindível, sabe, incalculável para a nossa cultura. E tudo isso foi apagado. Tudo isso foi apagado através de um processo de imposição criminoso de uma cultura, né, que chegou alienígena, que chegou aqui no Brasil e que se colocou como superior, né? O professor Câmara Cascudo, no seu livro Civilização e Cultura, ele alerta para essas questões, o perigo que é quando uma cultura de um determinado povo se considera superior à outra. Quando isso acontece, pode-se esperar qualquer coisa. Então foi assim com as culturas indígenas na América Latina,
Foi assim na África, sabe, também com o genocídio decorrente do processo de colonização e escravização em prol do desenvolvimento do capital. Foi assim com o Holocausto na Alemanha, na Europa, né? E continua sendo assim, em grande medida, nas periferias, pelo Brasil e pelo mundo, né? Algumas culturas são consideradas superiores em detrimento de tantas outras. Então, sempre que eu penso em oralidade, eu parto sempre desse lugar, sabe? Que é uma cultura de um povo que luta, sabe, a duras penas para se manter viva. Diante disso, eu queria trazer aqui um poema de uma amiga, a Dalila Calisverto, né? A gente botando poesia na conversa e conversa na poesia, né? Vocês estão me ouvindo direitinho aí? Sim? Manda aí. Bagagem. De lado a lado, a casa é uma viagem. Irene Lucília Andrade. Haveria de ser grande e bonito o baú encomendado ao tio, madeira coberta por folhas de Flandres, taxas reluzentes e batuque florido. Abrigar os pertences, resistir às intempéries atlânticas e, por fim, servir de móvel no destino novo. Ali, na austeridade da arca, a casa, reduzida ao essencial. Esse poema da Dalila, né, que está nesse livro aqui, Solidões da Memória, né? A Dalila... Bote o link depois do livro aí, bote o nome do livro aí depois no comentário, viu? Sim. A Dalila é uma poeta, uma grande poeta, amiga minha, aqui de Santo André, mas que nasceu na Ilha da Madeira, em Portugal. Então, esse poema dela, para mim, é muito importante porque representa muitas vivências, entre as quais, acredito eu, a do Samuel, né, e a minha. Entre tantas outras pessoas que, num determinado momento da vida, se viram diante de reduzir a casa ali naquela arca, sabe? E se meter numa travessia até desembocar num outro lugar. Eu fiz isso, hoje moro aqui em São Bernardo, Samuel fez isso, saindo de Monteiro, hoje moro em Campinas, sabe? E nunca é fácil. Mas o que eu queria dizer essa história que a Dalila coloca aqui, né, é muito importante porque remete a uma península ibérica que carrega uma ancestralidade mourisca, né, muito grande. E quem são esses povos mouriscos? Não são outros senão africanos do norte da África, sabe? Que, ocupando a Península Ibérica durante quase 1000 anos, 800 e alguma coisa, né? Ali para baixo da Cordilheira dos Pirineus, na França, Espanha e Portugal. Viveram ali durante muito tempo, sabe? Registrando ali sua cultura, né? Fortalecendo essas relações culturais, construindo história, né? Quem é que nos mostra isso? Quem nos mostra isso é esse rapaz aqui, o Câmara Cascudo, nesse livrinho aqui, ó, Mouros, Franceses e Judeus, 3 presenças no Brasil. E aí, Samuel, nesse livro, além de tantas outras coisas, para não me estender muito, que eu quero falar de outros livros ainda, o Câmara Cascudo, ele cita uma questão muito importante, que é o seguinte: o aboio que nós conhecemos, você conhece tão bem, eu conheço tão bem. O Câmara Cascudo, ele diz aqui que foi uma herança mourisca dos povos africanos que foram escravizados, né, na Ilha da Madeira, depois que os cristãos retomaram a Península Ibérica. Então, veja só, essa cultura que nós, sabe, ouvimos diariamente, sobretudo no sertão, ela nasceu do sofrimento de um povo escravizado na Europa.
Então é importante destacar isso. Essas histórias, elas foram sendo apagadas. Sabe, a oralidade é uma arte efêmera. Se nós não tomarmos cuidado, esses registros, eles são apagados. Sabe, e eles são apagados muitas vezes propositalmente, né? A gente sabe que nos conflitos, o lado vencedor é sempre quem conta a história. Mas a gente esquece que, complementando isso, não é só quem conta a história, como também é quem se encarrega de apagar os registros da cultura que, na ocasião, foi vencida. Né? Então, no livro, o Câmara Cascudo vai dizer assim, a explicação mais plausível é que o nosso aboio, né? E aí ele vem falando de que o aboio só existe no sertão. Né? Em vários outros lugares do Brasil, existe a luta com o gado. Mas esse canto vocálico, como ele coloca, né? Origina-se dessa modulação com que os prisioneiros mouros instigavam a boiada em movimento da Ilha da Madeira. Sabe? É muito importante que essas coisas, sabe, esses registros não se apaguem, sabe? Por quê? Porque quando a gente fala de oralidade no contexto do sertão, a gente está falando de pessoas que foram vítimas de oligarquias que se estenderam durante muito tempo, sabe? Muitos registros também foram apagados. Ontem, coincidentemente, eu estava vendo um vídeo que fala do Inácio da Catingueira. Né? Inácio da Catingueira, que foi um cantador, né, de uma cidade próxima a Paraíba, a 80, 85 quilômetros de Santa Luzia, aliás, foi um escravo, um ser humano escravizado no século XIX, na Paraíba, que defendeu a sua vida através do repente, sabe? E o Emicida, um poeta aqui de São Paulo, ele fez esse resgate. O CD novo do Emicida tem o nome de Inácio da Catingueira. E aí no vídeo, que é um vídeo do canal Meteoro, eu recomendo muito esse canal, ele fala sobre esse diálogo. Né? Muito bem, dito isso, eu queria trazer aqui também um grande nome também, o Luiz Soler, nesse livrinho aqui, ó, Origens Árabes do Folclore no Sertão Brasileiro. Muito bom esse livro. Muito bom. Ele vai não só, sabe, dialogar com o Câmara Cascudo e com outros tantos livros do Câmara Cascudo, né? Samuel, se o tempo tiver muito aí, você diga, viu? Eu lembrei da homenagem que Lenine fez com aquela vinheta boa, inclusive, que ele faz, né? Justamente uma homenagem aos vaqueiros. Aí, quando você procurou, eu vou fazer aqui para nós aqui. Era um delírio danado de queimar a pestana dos olhos. Um tambor batendo no peito, e esse adeus que tem gosto de terra. Ah, meu amor, não se entregue sem mim. Ah, meu amor, eu só quero voar. Pois é, rapaz, o amor, né? Então veja, quando a gente fala disso, Samuel, a gente está falando que a influência africana é grande demais na nossa cultura. E por que é grande demais? Porque se não bastasse ter chegado, né, através da chamada África Negra, né, que veio por ocorrência do processo de escravização, também remete à África do Norte, né, que ocupou a Península Ibérica e depois chegava aqui, digamos,
por tabela através de Portugal, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Nós temos uma dívida histórica com esses povos, devemos prestar constantemente reverências e mais reverências a essas pessoas, a essas histórias negligenciadas e esquecidas, né? Só para você ter uma ideia do que o Luiz Soler vai falar aqui, ele diz que o que existe no sertão, evidentemente, nos veio pela colonização portuguesa e foi modificado para melhor. Aqui tomou novos aspectos, desdobrou os gêneros poéticos, barbarizou-se, ficando mais áspero, agressivo e viril. Mas o fio vinculador é lusitano, peninsular europeu, né? E aí ele abre um parênteses e diz: árabe seria o adjetivo certo para substituir a última palavra, no caso europeu, sabe? A gente não ouve, se a gente não for buscar isso, a gente não ouve ninguém falar sobre isso, né? E só para arrematar, em Dom Quixote, no volume 2, tem uma parte em que o Sancho Panza encontra Ricote, né? Que é um vizinho de Sancho Panza, mouro, né? Que na história, né, teve as suas riquezas, os seus tesouros, né, no perigo ali de ser tomado pelos cristãos, ele enterrou o tesouro, para que numa ocasião futura viesse resgatar. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que, de um lado, Câmara Cascudo e Luiz Soler explicam essa relação de maneira científica, sociológica, de fato, né? Do outro, nós temos um registro poético com Miguel de Cervantes, nessa obra clássica e bonita, né? Que é o Dom Quixote. Ou seja, são provas claras dessa nossa grande relação, né? Da influência da nossa oralidade nessa questão. Bem, vamos passar a bola para as meninas, depois eu posso voltar aqui, porque eu queria falar um pouco também sobre Patativa, né? E depois falar um pouco sobre poesia. Tem muita gente, nesse viés da oralidade, né? Quero citar aqui também outras referências, que você conhece, o Marco Aurélio, né? Sim. Tem muita coisa boa para falar também dele, né? Entre tantos outros nomes. Beleza, meu irmão? Muito bom, obrigado. Que perguntou como resgatar essa tradição nas escolas, né? Eu não faço um trabalho diretamente com escolas, né? Não tenho essa experiência de professora que eu acho que o Paulo tem, salvo engano, mas eu queria só comentar um pouquinho, acho que ele vai poder saber fazer isso melhor do que eu. Eu consegui trazer um pouco disso para o meu trabalho nos museus, porque eu trabalhei como educadora em alguns museus, né? Como o Samuel comentou, eu também sou museóloga, também tenho um pouco essa jornada. E é muito possível inserir a contação de histórias em muitas atividades que a gente faz, né? Porque, na verdade, se a gente for pensar em mitologia e desses diversos povos que o Paulo falou, é que eu acho que é super importante ser falado. Foi uma coisa que me angustiou um pouco, assim, quando a gente falou, a gente vai falar de oralidade. E eu pensei, nossa, mas eu tenho tanto a aprender ainda sobre isso, né? E eu acho que tem povos aos quais a gente deve tanto e que eu sei falar pouco, porque eu não sou desses povos. E aí eu achei muito legal que o Paulo tem um estudo então sobre isso e pôde trazer comentários, e talvez mais do que um estudo, que tenha vivências, né, de convivências com poetas, com cordelistas, com pessoas que vêm dessas tradições de forma mais direta, e eu acho que é super importante honrar, assim. E eu acho que nesse sentido de como resgatar tradições, a gente está num momento super bom para falar sobre isso, que é o Abril Vermelho, né, então celebrando aí e homenageando a resistência dos povos indígenas. E eu acho que é muito legal pensar nas escolas. Alguém até fez uma pergunta aí sobre tradição indígena e a vida desses povos. São muitos povos, então são muitas referências. Mas eu queria dar umas dicas aqui, depois eu vou escrever nos comentários quando outra pessoa estiver falando. Eu recomendo procurar o Daniel Munduruku, que é uma pessoa que resgatou uma série dessas referências de tradição oral do povo Munduruku e de outros povos, e que publicou isso em livro, e que então facilita isso. E o Daniel Munduruku faz uma série de trabalhos nas escolas especificamente. Ele tem uma organização, eu não sei dizer se é uma empresa, se é uma ONG,
mas que faz uma série de trabalhos específicos com escolas sobre a questão indígena. Então, recomendo muito o trabalho do Daniel Munduruku, recomendo procurarem pela Rádio Iandê, já que a gente está falando de oralidade, de voz e de som, a Rádio Iandê com Y, Y-A-N-D-E, com acento circunflexo no E. A Rádio Iandê tem página aqui no Instagram, e eles têm um podcast lá no Spotify, e eles divulgam muitos artistas indígenas de muitas etnias diferentes, de muitos lugares diferentes. Acho que é super importante. Tem a Mídia Índia, que também tá aqui no Instagram, que também está trazendo um monte de coisas. Enfim, tem uma galera trazendo coisas super importantes. A Suzy, que estava aqui assistindo, não sei se ela estava aqui ainda, falou da capoeira, que está presente também com a oralidade. A Suzy com certeza tem referências bacanas para compartilhar com a gente, de povos quilombolas, por exemplo, porque eu sei que ela se interessa muito por essas tradições. E mais uma última recomendação, né, pensando de novo em como a palavra é múltipla, né, gente? A gente está pensando em lendas e mitologias de cosmologias de vários povos indígenas. A gente pode pensar nos povos quilombolas, né, que sobreviveram a esse genocídio, os que sobreviveram e que conseguiram manter toda uma série de tradições sobrevivendo apesar de toda essa violência e fazendo isso florescer e ser passado para frente e transformado. E aí uma coisa que chega pra gente que é muito legal também, que é um movimento que é forte, é o movimento dos slams, SLAM, que é os campeonatos de poesia falada, que acontecem muito nas periferias do Brasil afora, e eu acho que do mundo afora, porque hoje em dia existe Copa do Mundo de Slam, que é muito legal também. Ano passado eu consegui acompanhar um pouquinho o Campeonato Paulista de Slam, o Campeonato Brasileiro, né? Então a galera faz os campeonatos interescolares, depois quem ganha o interescolar vai para o Paulista, quem ganha o Campeonato Paulista vai para o Brasileiro, e os primeiros colocados do Brasileiro vão disputar a Copa do Mundo. E teve uma poeta que fez um questionamento maravilhoso, que eu acho que eu vou encerrar com isso, que a Dani chegou ali. Ele fez um questionamento muito legal, eu não lembro qual poeta que foi uma poeta, agora não me lembro de onde ela era, que falou, tudo bem, a gente está aqui competindo poesia, e isso é incrível, maravilhoso, mas por que a Copa do Mundo de Poesia é na França, se as tradições orais vêm sobretudo da África e da América Latina? Por que a Copa do Mundo de Poesia acontece em território francês todo ano? E eu acho que foi uma provocação muito interessante, e ao mesmo tempo que bom que a gente consegue manter essa conversa girando e acontecendo. Aqui no Instagram tem muitos perfis de slam, de batalhas de poesia. É só digitar SLAM aí na barra de busca do Instagram, vocês vão achar um monte de poeta que tem uma resistência incrível, que tem muitas coisas bacanas para celebrar. A vencedora do Slam Brasil do ano passado foi a Kimani, com K, tem poesias muito interessantes. Acho que é isso por enquanto, Samuel. Vamos ver se a Dani chega por aí?